Sólidos geométricos. Qual o conceito de sólidos geométricos? São corpos compostos por figuras geométricas e que possuem volume. Então, os sólidos geométricos possuem 3 dimensões, né? Eles possuem volume. Analisando a ilustração abaixo, você entenderá bem a diferença entre figura plana e sólido geométrico. Aqui está, do lado esquerdo, uma figura plana, no caso aqui um hexágono, um polígono, de 6 lados, e aqui, do outro lado, do lado direito, está um sólido geométrico, que é um prisma de base hexagonal. Ele tem 3 dimensões, tem a área da base, a altura, né? E no caso ele tem volume. Os sólidos geométricos possuem 3 dimensões, o comprimento, a largura e a altura. São separados do espaço exterior por superfícies que o limitam, sendo essas superfícies planas ou curvas. Então aqui está um exemplo abaixo de um sólido geométrico, que tem 3 dimensões. Aqui tem a largura de 4 centímetros, o comprimento de 4 centímetros e uma altura de 9 centímetros. Então ele tem 3 dimensões e ele tem as superfícies que o envolvem, chamado de faces, limitando o volume dele do espaço exterior. Classificação dos sólidos geométricos. Eles podem ser poliedros ou corpos de revolução. Os poliedros possuem todas as superfícies planas, ou seja, todas as faces dos poliedros são planas. É o exemplo aqui do lado esquerdo. Aqui tem um prisma de base quadrada, então eu tenho, no caso aqui, 6 faces, todas as faces são planas. Tá? A aresta é um elemento que se determina pelo encontro das faces. Então, quando eu tenho essa face aqui da frente com essa face superior se encontrando, é determinado uma aresta. Tá? Então, os sólidos têm várias arestas. Cada encontro de face é uma aresta. Existe também o vértice, que é o encontro das arestas. Tá? E os corpos de revolução, por sua vez, têm superfícies curvas, têm faces curvas. Então, no caso aqui, do lado direito, eu tenho um cilindro que tem 2 faces planas, que são as bases, base inferior e base superior, e tem uma face lateral curva. Eles são chamados corpos de revolução devido à origem da idealização desses sólidos. Foi pensado da seguinte forma: um eixo, onde nesse eixo está fixado uma figura plana, e essa figura plana sofreu um giro em alta velocidade. Então, quando essa figura plana consegue esse giro em alta velocidade, o giro dela, né, o movimento dela, forma um cilindro, tá? Pela posição dessa figura em várias partes aqui desse giro, né, formando o sólido corpo de revolução. Os poliedros se dividem em regulares e irregulares. Os poliedros regulares são aqueles que possuem todas as faces iguais. Então nós vimos que as faces são essas superfícies, né, que limitam o corpo, né, o poliedro da parte externa. Então, quando todas as faces forem iguais, ele é chamado de poliedro regular. E irregular quando não possui todas as faces iguais. Então basta uma das faces ser diferente das outras para ele ser um poliedro irregular. É o caso desse objeto aqui do lado direito. Ele possui aqui 2 bases quadradas e as faces laterais retângulos. Então, como nem todas as faces são iguais, então ele é um poliedro irregular. Quais são os poliedros regulares? Nós temos o tetraedro, que ele é composto por 4 faces triangulares, sendo cada triângulo um triângulo equilátero. Então nós vimos lá no assunto triângulos que nós temos os triângulos equiláteros, que é aquele triângulo que tem os lados iguais.
Temos o triângulo isósceles, que tem dois lados iguais e um diferente, e temos o triângulo escaleno. No caso, quando eu tenho um poliedro em que todas as faces são triângulos equiláteros, então esse poliedro é chamado de tetraedro. Tetra vem de 4, né? É o prefixo que vem da origem do número 4. O hexaedro, ou cubo, ele é um poliedro formado por 6 faces quadradas. Então, o quadrado é um polígono, né? Mais especificamente um quadrilátero, que tem os 4 lados iguais e os 4 ângulos iguais a 90 graus. Então, quando eu tenho um poliedro em que todas as faces são quadrados, então ele é chamado de hexaedro, ou cubo. Octaedro é um poliedro regular que tem 8 faces triangulares, também triângulos equiláteros. Então, ele é um octaedro regular quando todas as faces são triângulos equiláteros, aqueles triângulos que têm os lados iguais. Temos também o dodecaedro, que tem 12 faces, cada face é um pentágono, então são 12 faces pentagonais. Então, ele tem esse prefixo, né, dodeca, que é o prefixo que vem do número 12. Aqui anteriormente, o octa vem do 8, né? E o hexa vem do 6. E temos também o icosaedro, que tem 20 faces, sendo cada face um triângulo equilátero também. Tá? Então são esses os poliedros regulares. Aí estão figuras mostrando os poliedros regulares. Temos aqui acima o hexaedro. Temos aqui ao lado o tetraedro, né? Então o hexaedro tem 6 faces quadradas. O tetraedro tem 4 faces triangulares, sendo triângulos equiláteros. O octaedro tem 8 faces triangulares, sendo triângulos equiláteros também. Temos o dodecaedro, que são 12 faces pentagonais, e o icosaedro, que são 20 faces triangulares, triângulos equiláteros. Temos também os poliedros irregulares. Então, eles são irregulares, como eu falei anteriormente, quando tem pelo menos uma face diferente das outras. No caso, os dois poliedros irregulares têm os nomes de prisma e pirâmide. Então aqui está do lado direito o prisma. O prisma tem duas bases, uma base inferior e uma base superior. Essas bases podem ser vários tipos de polígonos. Nós podemos ter um quadrado aqui como base, podemos ter um pentágono, podemos ter um hexágono, podemos ter um triângulo, podemos ter um octógono. Então qualquer polígono pode ser a base do prisma. E o prisma tem as faces laterais, né, formados por retângulos ou quadrados. Tá? Se essa base descer, né, a ponto que os 4 lados da face lateral fiquem iguais, então seriam quadrados formando as faces laterais. Tá? Então, no caso do prisma, ele é irregular porque essas duas bases são diferentes das faces laterais. Né? Então, como nem todas as faces são iguais, então ele é um poliedro irregular. No caso da pirâmide, ela tem só uma base poligonal. A base da pirâmide pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, pode ser um hexágono, qualquer polígono. Tá? E as faces laterais são triângulos, certo? Sempre triângulos aqui nas faces laterais. E na parte superior ela tem um ápice ou cume aqui em cima. Tá? E temos também os corpos de revolução. Né? Como eu falei antes, eles têm esse nome porque eles são, o conceito deles, né, é o giro de uma figura plana em alta velocidade em torno de um eixo. No caso, como eu falei no início, o cilindro ele é originado pelo giro de um retângulo ou um quadrado, né, em alta velocidade em torno de um eixo central, formando essa figura de revolução. Né? Por isso que ele tem esse nome, revolução. O cone, por sua vez, é essa figura aqui, ó,
ela tem uma base circular, né? E a face lateral é arredondada e é formada pelo giro de um triângulo em torno de um eixo em alta velocidade. A esfera, por sua vez, ela não possui nenhuma face plana, né? Ela é toda arredondada e ela é originada pelo giro de um semicírculo em alta velocidade em torno de um eixo. Tá? Então, por isso que esses sólidos são chamados de corpos de revolução. Agora eu vou mostrar alguns exemplos da utilização dos sólidos na arquitetura. Sólidos geométricos que inspiraram projetos arquitetônicos. Tá? Então, por exemplo, desenvolvido pela empresa de arquitetura Saco Architects, o edifício Tube é um prédio comercial que contrasta com os demais estabelecimentos da região de Jihua, na China, pelas suas formas não tradicionais. Com 9 andares, o prédio possui uma fachada diferente, com janelas de tamanhos assimétricos. Então, o sólido que originou aqui foi um cubo ou um prisma de base retangular. Né? Se todas as faces desse prédio forem iguais, será um cubo. Se tiver pelo menos uma face de dimensões diferentes, será um prisma. Tá? O Alexander Graham Bell, que é bem conhecido como inventor do telefone, também criou um novo tipo de pipa, as pipas tetraédricas, que são no mesmo formato dessa cabana que vemos aqui. Na mesma época, ele criou uma cabana em madeira baseada também nessas formas. Então, aqui é um tetraedro, né? Ele se inspirou nesse sólido geométrico, tetraedro, que é um sólido que tem 4 faces triangulares, né? 4 faces triangulares, sendo formado por triângulos equiláteros. Aqui o arquiteto Konrad Wojcicki, ao estudar a vida na natureza, ele se inspirou em como os animais habitam nas árvores e criou o projeto Primeval Symbiosis, que tem como objetivo a praticidade e a comodidade. Imagina morar no octaedro no meio da floresta. A casa seria presa no chão, poderia acomodar de 2 a 4 pessoas, e o aquecimento e a energia seriam produzidos através do sol e do solo. Está uma foto dessa criação, desse arquiteto. É um octaedro, não é um octaedro regular, porque nós vemos que temos triângulos aqui em cima maiores que os triângulos de baixo, né? Então, são 8 faces triangulares, porém de tamanhos diferentes, né? Mas não deixa de ser um octaedro, né? Seria um octaedro irregular. Temos também essa figura aí, que foi criada pelo arquiteto Manuel Villa, na Bogotá, na Colômbia. Aí nós temos um sólido formado por faces hexagonais, hexágonos e quadrados. Então, um conjunto, né, de hexágonos e quadrados deu origem a esse sólido que o arquiteto criou aí como se fosse uma habitação, né? Aí um tipo de iglu, né? Natura Domus, foi criado na Colômbia, aparenta ser um espaço de exposição aí, né? Foi inspirada no icosaedro, que são 20 triângulos. Aí, outra obra arquitetônica que foi inaugurada em Caçapava, em São Paulo, uma mega estrutura de visitação pública da fábrica de chocolates Nestlé, planejada pelo escritório Metro Arquitetos Associados. Então, isso é tipo uma torre, né? Transparente, na cor vermelha, com estrutura metálica interna. Tem a aparência de um prisma de base retangular que foi seccionada na parte superior, né? A pirâmide do Louvre, em Paris, o Museu do Louvre. Aí, como o nome já está dizendo, é uma pirâmide, né? Uma pirâmide de base quadrada, ou seja, é um poliedro irregular, né?
as pirâmides de Gizé, no Egito, as pirâmides de Kelps, Khafre e Miquerinos, né? São pirâmides que têm as bases quadradas também. Duas torres esbeltas de cor branca conectadas por um bloco de vidro e elevando-se sobre o espelho d'água, alcançando 126 metros de altura. Estas são as características impressionantes das Torres de Hércules, localizadas em Los Barrios, na Espanha. Então são dois cilindros, né, conectados por provavelmente um prisma de base retangular de vidro, né, interligando as duas torres cilíndricas. A Catedral de Maringá é a mais alta da América Latina, foi idealizada por Dom Jaime Luiz Coelho e projetada pelo arquiteto José Augusto Bellucci. É um cone, né? É uma torre em forma de cone. A esfera de aço do Epcot em Orlando. É uma esfera, né? Logicamente. Congresso Nacional de Brasília. O Congresso tem as duas cúpulas, a cúpula voltada para baixo, que é o Senado Federal, a cúpula voltada para cima, que é a Câmara dos Deputados. Essas cúpulas são seções esféricas, são originadas de esferas. E aqui no meio tem esse edifício, formado por dois prismas de base retangular, interligados, né? Esse edifício, né, ele fica mais ao fundo, tá? Aqui as cúpulas estão sobre uma laje e esse edifício ele não está sobre essa laje, ele está mais ao fundo, mais atrás. Tá? Procuradoria-Geral da República, em Brasília também, formado por dois cilindros. Então nós temos aqui o tetraedro. O tetraedro é um sólido, né, formado por 4 triângulos equiláteros. Nós temos a base, que é um triângulo equilátero, e temos 3 faces laterais, que são também triângulos equiláteros. Né? Então, como são 4 triângulos, então ele é chamado de tetraedro. Tá? Vamos ver outro. Aí nós temos o hexaedro. Como eu falei, o hexaedro tem 6 faces quadradas. Então tem aqui uma base quadrada, a face superior quadrada e as faces laterais também quadrados. Tá? Então esse sólido é um poliedro regular chamado de hexaedro. Temos aí agora o octaedro. O octaedro ele tem 8 faces triangulares. Ó. É como se fosse a união de duas pirâmides de base quadrada, né? Formando um outro sólido que nós chamamos de octaedro. Tá? Então são 4 triângulos aqui em cima e mais 4 triângulos aqui embaixo, totalizando 8 triângulos, né? 8 triângulos equiláteros. Então, se houver a diferença entre os triângulos, aí ele não seria um octaedro regular, né? Tem como fazer um octaedro irregular. É só subir aqui a altura aqui dos triângulos de cima, né, ou de baixo, para dar uma diferença na altura dos triângulos e tornar ele irregular. Temos aqui agora um poliedro irregular, que é o prisma. Então o prisma tem duas bases, né? Uma base superior e uma base inferior. Essas bases podem ser qualquer polígono. Então pode ser um triângulo, pode ser um quadrado, pode ser um pentágono, um hexágono, um octógono, qualquer polígono. E outra coisa importante, as faces das bases tem que ser iguais, né? No caso, a base superior tem que ser igual à base inferior.
E aí resulta em faces laterais retangulares ou quadradas. As faces laterais elas são iguais também, uma em relação à outra, né? São todas iguais as laterais. Tá, é o nosso amigo prisma, muito usado em engenharia, né? Os pilares das obras são prismas, né? Os pilares das pontes. Vários prédios, né? Os prédios, a maioria deles, tem formatos de prisma, né? Os edifícios, departamentos, podem ser prismas de base retangular, prisma de base quadrada, prisma de base que não seja um polígono regular, né? Seja um polígono irregular, mas são prismas. Temos também a pirâmide. A pirâmide é um poliedro irregular também, pois ela tem uma base, né, diferente das faces laterais. No caso aqui, é uma pirâmide de base quadrada, né? Ó. E as faces laterais são triângulos, né? Sempre as faces laterais da pirâmide serão triângulos. Aí você pode perguntar, professor, o tetraedro, né, que tem um triângulo como base e as faces laterais são triângulos, ele pode ser considerado uma pirâmide também? Se eu tiver uma pirâmide de base triangular e, logicamente, as faces aqui serão triangulares, é uma pirâmide ou um tetraedro? O que é que diferencia a pirâmide do tetraedro? A pirâmide é um poliedro irregular. Então, qual é o conceito de poliedro irregular? É que ele tem uma face diferente das demais. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma face quadrada e as outras faces triangulares, onde todos esses triângulos são iguais, né? Nas faces triangulares. Se eu tiver uma face triangular aqui embaixo, né, e as faces laterais tiverem as mesmas dimensões da base, então aí deixa de ser uma pirâmide, passará a ser um tetraedro. Porém, se os triângulos laterais forem diferentes do triângulo da base, ou seja, eu posso ter um triângulo equilátero na base e triângulos isósceles aqui nas laterais. Então, são diferentes. Apesar de serem triângulos, mas são diferentes. Então, se tiver uma base formada por triângulo equilátero e faces laterais formadas por triângulos isósceles, é uma pirâmide. Se todos os triângulos, sendo eles da base ou das laterais, triângulos equiláteros, aí é um tetraedro. O nosso amigo cilindro, né? Vocês conhecem bem o cilindro, né? Também muito usado na engenharia, na arquitetura. Pode ser pilares cilíndricos, reservatórios de água, até edifícios mesmo com esse formato cilíndrico. O cilindro, ele é um corpo de revolução, né? Ele tem duas bases, uma base circular aqui embaixo. Sempre os cilindros vão ter bases circulares, né? Não pode ser outra figura. E uma base circular em cima. Então são duas bases, obrigatoriamente. E essas bases são planas, né? E a face lateral é arredondada, né? É só uma face, né? Que contorna toda a área. Não tem aresta aqui na lateral. Só tem aresta entre as bases superiores e inferiores e a lateral, né? Aqui tem uma aresta em cima e uma aresta embaixo. Só são duas arestas. Tá? Então aqui é o nosso cilindro, corpo de revolução. Temos também o cone. O cone também é um corpo de revolução. Ele tem uma base que obrigatoriamente é circular, né? No caso do cone. E ele tem uma área lateral arredondada, né? Tem um cume, né? A parte superior aqui, um ápice ou cume. E toda essa face aqui, né? Lateral é arredondada. O cone só tem uma aresta, né? Que é a interseção da face lateral com a base. Tá? A diferença do cone para o cilindro é que o cilindro tem duas bases e o cone tem uma base só, né? Além do formato, né?
Temos também a esfera. Aí está a esfera. A característica da esfera é que ela não tem arestas, né? Ela é toda arredondada. Outra característica importante da esfera é que qualquer ponto da esfera, seja ele qual for, vai ter a mesma distância para um ponto interno da esfera, lá no centro da esfera, denominado centro da esfera. Então, por exemplo, se eu achatar a esfera, se achatar a figura, né, o sólido, deixa de ser uma esfera. Tá? Vai passar a ser uma elipsoide, não uma esfera. Tá? Então a esfera, esse corpo de revolução aqui, também bastante conhecido, né, por vocês.